Sebastião, Sebastião, diante de tua Você já ficou se perguntando como algumas empresas conseguem atrair tantos clientes? O que elas fazem para se destacar no mercado? Por que os produtos delas vendem tanto, enquanto outros ficam encalhados? O segredo do sucesso certamente passa pelo marketing. Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado com lucro. Marketing identifica as necessidades e desejos não realizados. Ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de lucro. Para entendermos mais do assunto, entrevistamos Antônia Gelli, uma profissional do ramo que trabalha na loja Farm, situada no Rio de Janeiro. Bom, fala galera, quem está falando aqui é o Gabriel, a gente está apresentando o nosso trabalho do primeiro período da Veiga de Almeida. Eu estou aqui com a Antônia, aqui na fábrica da Farm em São Cristóvão, e a gente está aqui para fazer umas perguntas para ela, ter uma conversa, e ela vai explicar um pouco como é que é o dia a dia dela aqui trabalhando com marketing nessa empresa muito bacana que é a Farm. Então, fala Antônia, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro de tudo, queria te agradecer por ceder o seu tempo aqui, a paciência de trocar ideia com a gente que está tentando galgar para fazer o que você já está fazendo, sabe? Então, primeiro de tudo, muito obrigado mesmo. Vou começar aqui com as perguntas, beleza? Vamos começar do início, então. O que te motivou a cursar comunicação social e o que acabou te empurrando para a área de marketing? Tá, eu acho que essa decisão da faculdade, da área que você quer fazer, tem dois caminhos, né? Ou você é aquela pessoa que desde pequeno já nasce sabendo que vai ser médico, ou que vai ser artista, ator, que às vezes você já nasce com isso e vai ser isso. E tem o outro caminho que é tipo assim, cara, não sei o que eu vou fazer e vou tentar descobrir. Que muita gente passa por isso, muita gente, enfim, é um período difícil pra muita gente. E eu era essa pessoa que eu não sabia o que eu queria fazer, eu não tinha certeza, nunca tive. Mudei pra 1000 áreas diferentes na minha cabeça, assim, tipo, pensei em 1000 coisas que uma não tem nada a ver com a outra. Então, eu fui indo mais entendendo quem sou eu, o que eu gosto, fazendo eliminações e tentando entender o que eu poderia fazer. Aí, comunicação era uma coisa que eu pensei mais por eu gostar da parte da área de humanas, sempre na escola, e foi fazendo essa eliminação. Sou comunicativa, gosto de me relacionar com pessoas, enfim, fui indo por essa área, mas não tinha certeza de que era isso que eu queria, nem se era publicidade dentro de comunicação. E também me matriculei em nutrição, ao mesmo tempo, na Unirio. E aí eu ia fazer as duas faculdades, uma de manhã, uma à noite, e aí eu decidi o que eu ia fazer. Desde o início eu escolhi publicidade, pensando que poderia mudar, e o que eu escolhi publicidade porque eu achava que era mais abrangente dentro das três. Entendi. Era o que eu poderia ter mais opções dentro dessa área para trabalhar de diversas formas. Jornalismo seria mais, tipo, teria que ser trabalhar com isso. Hoje em dia não, hoje em dia você também depois se especializa em outra coisa, mas assim, acho que foi mais por essa área e não por uma questão de quero ser publicitária. Nunca tive esse sonho, assim, sabe? Cada vez mais a nossa geração está sendo obrigada a se reinventar em questão de profissão, né? De ser capaz de exercer diversas funções, né? Sim. É uma coisa que está caminhando no mundo todo mesmo. É bacana. A gente já está chegando aqui no Brasil também, nesse estado. Mas, vamos lá, em sequência. Aí você entrou na faculdade, se apaixonou pela comunicação e aí foi o primeiro estágio. Seu primeiro estágio já foi aqui? Foi. E aí de lá pra cá, você está aqui desde sempre. Como é que foi para conciliar os estudos, a formação e o trabalho aqui? Então, eu tranquei a faculdade durante 1 ano, antes de ter tido qualquer experiência de estágio. E fui morar fora. Quando eu voltei, eu falei... Não, eu fui morar fora justamente porque eu falei assim, cara, é o tempo que eu tenho pra fazer isso, porque depois que eu começar a estagiar, se eu for efetivada, depois talvez eu não consiga. Óbvio que você consegue um dia, mas assim, pro que eu queria era o momento ideal. E aí fui trabalhar, estudar fora. Quando eu voltei, eu falei, não, agora eu vou procurar. E aí me chamaram para uma vaga que era mais relacionada à moda aqui na Farm e não era relacionada a marketing, nem publicidade, que é estágio de stylist, que cuida mais da parte de visual, produção de moda, enfim. E aí na entrevista eu falei, olha, minha área não é essa, eu não faço moda, gosto muito, tipo, sempre gostei, sempre tive uma boa relação, interesse,
em trabalhar, inclusive, com isso de alguma forma, mas não era a minha área. E eu acho que é isso que é o legal da comunicação. Tipo, mesmo não sendo a minha área, a comunicação te abre pra muitas coisas, sabe? Tipo, você não precisa necessariamente trabalhar com publicidade exatamente. E aí eles falaram assim, não, mas é isso que a gente quer. E aqui dentro você pode depois tentar seguir o seu caminho mais perto do que o que você faz, da sua área. Mas é meio que um ponto de partida, sabe? Agora, já falando de você aqui na empresa, você já se formou, né? Isso. Você já formada, trabalhando já na tua área de marketing. Isso. Como é que... Vou contar essa passagem. Então, como é que foi essa transição pra você? Tipo, os caras falaram com você se formando já, você já sabia que ia trabalhar aqui já na faculdade, entendeu? E como você atua aqui hoje em dia? Qual é a tua área de atuação, assim, pra galera entender? Então, enquanto eu tava nesse estágio de stylist, eu já falava, todo mundo sabia que o que eu queria mais ou menos era publicidade, mas eu nem sabia exatamente em que lugar do marketing eu queria estar. Nunca tinha tido experiência nisso, né? E surgiram vagas pra mim aqui dentro, mas em áreas visual merchandising, coisas que não eram muito o que eu queria e eu não quis arriscar, continuei esperando. Até que uma hora eu falei, tipo assim, cara, ferrou, quero ter uma experiência na minha área, não tá rolando aqui, vou sair. Aí saí. Aí fiquei 2 meses fora. Primeiro, antes de eu sair, eu tentei vir para uma vaga que abriu no marketing, mas não ia rolar porque era uma vaga efetivada e eu não ia conseguir conciliar com a faculdade. Aí não passei. Aí eu resolvi sair. Só que quando eu saí, eles falaram assim, cara, a gente tava, de fato, realmente olhando pra você e pensando em botar você numa próxima vaga. A gente pode continuar pensando em você pra essa vaga? Aí eu achei super legal, mas não botei fé, porque falei, tipo assim, sei lá, quando que vai aparecer uma vaga? Aí saí, e 2 meses depois eu voltei. Então, tipo, eu nem considero que eu saí. Pô, que maneiro. Foi tipo umas férias, menos de 2 meses. Aí eu voltei pro marketing, pra essa vaga. Pro marketing de fato. Isso. E aí, hoje em dia, como você me explicaria a sua área de atuação aqui? Então, aí quando me chamaram pra essa vaga, eu nem sabia na entrevista pra que era a vaga, eu só sabia que era no marketing. E o marketing aqui é muito grande, tipo, é muito subdividido, tem muitas funções. Empresas menores acaba que uma pessoa faz um pouco de tudo. Sim. Aqui é mais específico. Então eu vim sem nem saber nem eu sabia aonde eu queria estar no marketing. A gente vendo de fora tem a impressão que a Farm é uma empresa com uma característica bem inclusiva, né? De ter visões mais progressistas e tal. E aí, primeiro eu queria te fazer uma pergunta pessoal a respeito de se você já se viu ou já passou por alguma situação relacionada a esse tema de desigualdade de gênero, como você se enxerga nesse universo. E segundo, perguntar um pouco a respeito da política da Farm mesmo, assim, que parece ser bem bacana. Tá. A desigualdade de gênero, se você olha para o mercado em geral de trabalho, ela está super presente, existe desde muito tempo. Enfim, a mulher, tanto em relação ao salário da mulher, que é inferior, a porcentagem de mulheres desempregadas é maior do que a porcentagem de homens. Então, assim, no geral, isso existe de fato muito. Só que como eu só tive experiência na Farm, eu não vivi nada na pele relacionado a isso. Até porque a Farm se encaixa numa coisa muito à parte do mercado em relação à desigualdade de gênero, porque aqui é uma empresa basicamente formada por mulheres. Sim. Tem em torno de 1.500 funcionários no total trabalhando para a Farm, não aqui dentro, aqui tem 300 e pouco. Mas a gente tem outros prédios e no total tem 1.500 funcionários que trabalham para a Farm de qualquer área. Sim. E desses 1.500, 70% são mulheres. Então, é majoritariamente uma empresa de mulheres. No marketing, na minha área, a head do marketing é uma mulher. Já foi um homem durante muito tempo. Agora é uma mulher, a Tássia Abreu. Bacana. As coordenadoras, as gerentes são mulheres. Então, assim, no marketing tem umas 30 pessoas, 5 ou 6 homens, o resto mulher. Mas isso é uma coisa porque eu acho que foi da essência da marca, que sempre foi uma marca mais voltada para o feminino e agora está querendo abraçar novas pessoas em geral, não homens, mas assim, o que você quiser O que ser. você quiser ser, né? Então, cada vez mais esse é o discurso aqui de quem quiser conseguir se encontrar, pode se encontrar, sabe? Não só mulheres. Então, agora vai chegar aquela pergunta da realização. Você tem quantos anos mesmo? Desculpa. 24. 24? Então, eu sei que, a gente ainda é muito novo e tal, e ainda tem uma
uma trajetória imensa pela frente, mas aí, já fora da faculdade, já trabalhando num lugar legal, qual você me diria que é a sua grande realização profissional? Se você quiser também jogar para a época da faculdade, também super válido, mas mais nesse período, assim. Na faculdade profissional é difícil, né, falar de realização profissional. Sim, é muito bacana quando a gente consegue fazer trabalhos que a gente tem clientes reais na PUC, que a PUC Sim. fornece isso, clientes reais avaliando e estando próximos, isso foi super legal. Não sei se é uma realização, acho que realização é entregar a tese. Tipo assim, acabou, me formei, é isso, e fiz... Tipo assim, se você acreditou na sua tese, mais ainda uma realização, sabe? E eu me dediquei muito, tipo, muito tempo, e muito estudo e pesquisa, então pra mim foi, tipo assim, realização, não só de alívio, mas de realização mesmo, de conseguir concluir. E profissional, eu acho que assim, quando eu era, desde que eu deixei de ser estagiária, que eu vim pra cá, pro marketing, eu ganhei talvez uma voz ou uma liberdade de expressão, que isso pra mim foi muito, muito legal, e tipo assim, que marcou muito, porque você, às vezes você quando não tem muito contato com as pessoas que estão acima ou com todos os departamentos, você não é tão ouvido e você tem muita coisa que você quer falar, que você acha que tem que mudar, principalmente a gente que é jovem, que quer chegar revolucionando, que não acredita, que não é isso, não é nada disso. E aí só que você é meio abafado, meio escondido, e aí eu acho que foi uma realização eu chegar num lugar em que, tipo assim, cara, eu falo que eu não acredito e vão me ouvir, sabe? Tipo, não que necessariamente vão fazer o que eu falar, óbvio que não, mas, tipo assim, eu tô no departamento de comunicação, então todo mundo tem que se comunicar, trocar e realmente se impor, falar da forma certa, claro. Mas, assim, eu acho que isso foi uma super realização, essa liberdade de expressão, de me colocar e de falar o que eu acredito e o que eu não acredito. Defender o que eu acredito, meus ideais, e tentar trazer cada vez isso mais pra marca. Pô, isso é muito bacana. E pra fechar, eu queria te pedir um conselho. Queria que você desse um conselho aí pra mim, pra galera aí da sala, que a gente tá no primeiro período, como eu falei no começo da entrevista, e a gente ainda tem um caminho grande pra trilhar, mas acho que a maioria do pessoal, pelo menos o meu grupo, a gente admira muito a Farm como empresa e tal, e de uma pessoa que tá aí dentro já. São muitos conselhos, né? Tem, na comunicação em geral tem sempre o conselho clichê da parte de ser criativo, seja criativo, mas aí a gente tem que sempre fugir do óbvio. Isso já é um conselho. Tipo assim, pensa qual é o clichê. Ser criativo. Tá, então qual que não é o clichê? Aí você foge do óbvio e daí você começa a fazer um brainstorm ou alguma coisa pra ir pensando fora do óbvio. Eu acho que, assim, pra mim, comunicação é, tipo assim, vivência, experiência. Óbvio que leitura, pesquisa, estudo, tudo isso te acrescenta de alguma forma, mas eu sempre acho que experiência é, tipo assim, o principal. Tudo que você vive, independente de se for na faculdade ou, tipo assim, você tá de férias, tudo que você vive, você absorve isso pra sua vida, porque depois você vai estar no trabalho e você vai, tipo assim, cara... Um dia eu tava de férias numa praia e eu vi, sei lá, sabe? E aí você traz isso muito, você traz muita experiência pro trabalho, porque tá muito ligado à parte de criação, de ideias, de inovação. Então, foi isso, galera. Eu conversei aqui com a Antônia. Obrigado aí por ter cedido o seu tempo, foi um prazer. E boa sorte pra todo mundo, vai dar tudo certo.